Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o processo de urinálise, né, e alguns processos, alguns parâmetros que a gente encontra nesse exame, né, que vão ser interessantes, vão ser importantes para a gente na prática clínica, tá? Então, uma coisa que a gente precisa pensar, né, que a urinálise, então, vai ser a análise do material urina, né? E a urina, ela tem algumas características interessantes para a gente, né? Então, o que que a gente vai encontrar na urina, né? A gente vai ter uma urina que tem ali cerca de um terço dela formado por albumina, tá? E a albumina, nesse caso aqui, é albumina fragmentada, tá? São pedacinhos mesmo, né, de albumina, lembrando que a barreira, né, lá do néfron, ela não deixa, né, a passagem da maior parte das proteínas. Só de proteínas que tem um tamanho menor do que 60 mil, né? E no caso aqui, a albumina tem um tamanho de 69 mil, então ela não vai passar, né? A gente vai ter pedaços, né, fragmentos da albumina presentes, né? O outro terço aqui é formado por essa proteína, né, a glicoproteína tan-fósforo, né? Seria a uromodulina, vai ser encontrada também na urina, e a gente sabe que tem uma certa relação dessa proteína aqui com o acometimento, né, das pessoas com é, infecção urinária, tá? Então, a pessoa que tem menos glicoproteína tan-fósforo, né, ela vai ter uma chance maior de ter ali infecção urinária de repetição, tá? Então, tem essa associação aí que a gente já evidenciou, né? E o resto são proteínas pequenas, né? Um terço de proteínas pequenas conseguem passar, então, pela barreira do néfron, tá? Uma característica interessante, uma coisa importante que a gente precisa olhar também com relação à urina, é a noctúria, poliúria e oligúria, né? Quando a pessoa tem noctúria, a gente vai considerar uma noctúria, nesse caso, né? Quando ela está tendo uma micção ali de mais de 500 ml por noite, tá? Se ela tiver tendo uma micção maior do que 2 litros por dia, a gente vai considerar um quadro de poliúria, né? E se ela estiver tendo uma micção menor do que 500 ml por dia, aí a gente pode considerar, então, um quadro de oligúria, tá? A urina, né? Quando a gente vai fazer, então, a coleta, né, da urina, o armazenamento dessa urina, né, se necessário, o que que a gente pode ter? A gente pode fazer, deixar, né, a urina, né, no potinho lá, em temperatura ambiente por até 3 horas, tá? Então, passou disso já não pode mais, ela já fica ali com pH alterado, né? Existe, por exemplo, uma alteração, né, desse pH da urina, ela fica mais alcalina à medida que o tempo vai passando. Então, passou de 3 horas, já não é mais útil para análise, tá? Ela pode ser mantida em temperatura na geladeira, né, em cerca de 2 graus a 8 graus Celsius, né, por até 12 horas, ou então a gente pode utilizar conservantes também para conservar essa urina, né? Beleza. Quando a gente for fazer a urinálise, o que que a gente vai utilizar? O que que a gente vai analisar, na verdade, né? Vai analisar as características físicas dessa urina, né? A gente vai analisar as estruturas microscópicas que estão presentes no sedimento, se tem cristal, se tem cilindro, né? Lembrando que cilindro sempre vai ser patológico, o cristal nem sempre vai ser patológico, né? Então a gente vai observar essas presenças aqui na urina e também as características químicas da urina, tá? Quando a gente fala de características físicas, a gente está falando então de percepção sensorial mesmo, né? A gente pode ter o odor da urina, a cor da urina, né? A turbidez dessa urina, tá? Eu não vou falar muito de odor aqui nesse vídeo, porque ninguém vai ficar aqui cheirando xixi, né? Mas a gente pode observar, por exemplo, a gravidade específica, né? O que que é a gravidade específica? A gravidade específica é a densidade da urina, tá? Ela fica ali em torno de 1.010 a 1.030 gramas por litro, tá? E aí a gente vai ter características aqui, né, que a gente pode observar, seria então a urina hipostenúrica, né? Hipestenúrica ou isostenúrica, né? A urina hipostenúrica, ela tem uma gravidade específica abaixo de 1.010, né? A hipestenúrica acima de 1.010 e a isostenúrica exatamente igual a 1.010, tá? Então, o normal da gente encontrar na urina é de 1.010 a 1.030 gramas por litro, tá? Beleza. Outra característica física que a gente pode observar é a turbidez, tá? Existe possibilidade de alteração de turbidez pela presença de cristais ou sais não patogênicos, né, não patológicos dentro dessa urina, por células, né, presença de células, piócitos, né, presentes ali na urina, podem gerar, então, uma turbidez alterada, né? E também contaminantes externos, como é o caso de talcos e alguns outros produtos, né, que a pessoa pode estar usando na região genital e aí pode afetar, então, na hora da coleta, né? Pode danificar a coleta, né? E você aumenta a turbidez dessa urina, né? Beleza.
Além disso, a cor, né? A cor é um dos aspectos mais importantes, né, que a gente vai analisar nesse caso aqui das características físicas, porque assim, a gente pode ter uma urina amarelada, né? O normal da urina é ser amarelada, e ela vai ser amarelada justamente por conta do urocromo, né, que é o corante amarelo da urina, né? E esse urocromo, ele vai mostrar para a gente o estado de hidratação da pessoa, né? Então, se a urina tiver um amarelo mais forte, a pessoa está mais desidratada ou menos hidratada, né? E se tiver um amarelo mais claro, né? Então a urina está com muita água, né? Então a pessoa está mais hidratada, tá? Além disso, a urina pode estar avermelhada, né? Se ela estiver avermelhada, a gente tem três quadros possíveis, né? Que seria a hematúria, a hemoglobinúria ou a mioglobinúria, né? Quando eu penso em hematúria, eu posso pensar, por exemplo, em contaminação por fluxo menstrual, né? Então, a mulher está menstruada e ela vai fazer a coleta lá da urina, ela acaba contaminando essa amostra com sangue, né? A hemoglobinúria, a gente vai ter a presença de hemoglobina livre na urina, tá? E aí a gente pode observar que isso vai acontecer geralmente, né, depois de uma atividade física intensa ou no quadro de malária, tá? Mas é normalmente encontrado na atividade física intensa, assim como a mioglobinúria, né? Porque a gente sabe que a mioglobina, ela é uma proteína relacionada ao metabolismo, né, muscular, né? Então, quando você tem ali uma atividade física extenuante, você vai ter, então, perda, né? Presença de perda ou de lesão de fibras musculares, e isso acaba liberando mioglobina, que vai sair na urina, de qualquer forma, tá? Então, você está gerando uma proteinúria nesse caso, né? Essa seria a alteração de cor ali para avermelhado, né? Uma outra possibilidade é alterar a cor da urina para castanho avermelhado ou castanho esverdeado, né? E aí a gente está falando da presença de bilirrubina na urina, tá? Não é normal você encontrar bilirrubina na urina, mas se você for encontrar, ela vai alterar, ela vai ela vai alterar a coloração, né, dessa urina para castanho esverdeado ou para castanho avermelhado. E isso vai estar atrelado, né, vai estar associado também à presença de uma espuma amarelada, tá? Principalmente se você agitar o frasquinho lá da urina, vai formar uma espuma amarelada justamente por causa da presença da bilirrubina, né? Quando você tem uma urina vermelha alaranjada, né, alaranjada no geral, você pode ter então a presença de urobilinogênese se convertendo em urobilina, né? Então, eu converti urobilinogênio em urobilina, aí você vai ter, então, a presença de urobilina que faz com que essa urina fique mais alaranjada, tá? E a urina que é castanho escuro ou negra, né, propriamente, sugere para mim a presença de metahemoglobina, tá? E a presença de metahemoglobina vai acontecer por conta, então, de uma acidez aumentada dessa urina, tá? Então, uma urina ácida, ela tende a ter essa coloração um pouco mais escura, tá? Então, essa é a lógica aí da análise ali das características físicas da urina, né? A parte de estruturas microscópicas eu vou falar daqui a pouco, coloquei em outro mapa, tá? Mas a gente vai falar então das características químicas. A principal característica química que a gente vai observar, que a gente vai analisar na urina, é o pH, tá? Então, normalmente o pH da urina fica entre 4,6 e 8, então é um range bem grande, né? De pH, então ela pode estar tanto ácida quanto alcalina, né? Então, existe um nível normal de alcalinidade e um nível normal de acidez, né? E aí, o que que a gente vai encontrar, né? Quando a gente está encontrando uma urina ácida, normalmente esse indivíduo, ele pode estar, né? Aí, vamos pensar em possibilidades mesmo, né? Ele pode estar em cetoacidose diabética, né? Então, o organismo dele está numa acidose metabólica, ele está gerando essa liberação maior de H+, né? Então, você está gerando uma acidez maior na urina, né? Dieta hiperproteica normalmente vai gerar também essa alteração de pH, levando a urina para um teor mais ácido, né? Medicamentos que podem fazer essa alteração, enfisema, né, da mesma forma, desidratação, diarreia e jejum, tá? Então, são características, situações aqui, né, que a urina pode ficar mais ácida. Para a urina ficar mais alcalina, você pode ter ali uma dieta rica em frutas e vegetais, né? Logo depois da alimentação, a urina vai ficar um pouco mais alcalina. Medicamentos também que podem gerar alcalinidade, né? Alcalose metabólica, hiperventilação, vômito, bactérias e amostras envelhecidas. Essas amostras envelhecidas, normalmente, porque quando você deixa essa amostra em temperatura ambiente por muito tempo, né? Acima de 3 horas, normalmente você vai ter formação de amônia, né, nessa amostra. Então, se você forma amônia, aí você está fazendo com que a amostra fique mais alcalina, né? Beleza. Agora, vamos pensar
no teste das fitas reagentes, né? Que é uma outra forma, então, da gente analisar. Porque agora a gente fez a análise da cor, da turbidez, né? Depois a gente vai olhar no microscópio também para ver a sedimentação, né? E aí ver o que que a gente encontra nesse sedimento da urina. Mas a gente pode utilizar o teste das fitas reagentes. O que que é isso, né? É um teste, então, uma fita que tem vários reagentes diferentes. E esses reagentes em contato com a urina, se houver a presença, né, dessa substância pela qual ele é específico, essa urina, então, vai fazer com que haja uma mudança de cor ali por uma reação dentro daquela fita, né? Dentro daquele pedacinho da fita. E aí, cada pedacinho é específico para um analito diferente, tá? Então, por exemplo, a gente pode observar a glicosúria, ou seja, a presença de glicose na urina, a partir do teste de fitas reagentes? Sim. O que que a gente pode fazer, né? A gente vai colocar a fita reagente lá e aí vai ter alteração de cor, né? Existe a possibilidade de ter glicosúria quando você tem, por exemplo, um quadro de diabetes, né? Ou seja, um quadro de hiperglicemia. Por quê? Porque toda a glicose, né, que vai passar ali pela cápsula de Bowman, quando ela chega lá no túbulo proximal, ela tende a voltar pelo cotransporte de sódio, né, com sódio, então tem um cotransportador sódio-glicose, que vai fazer com que haja, então, uma reabsorção dessa glicose. Normalmente, a gente não libera glicose na urina, tá? Mas, se você tiver ali uma quantidade muito grande de glicose aparecendo no túbulo proximal, a tendência é que você exceda a capacidade desse cotransportador sódio-glicose. Se você excede a capacidade do cotransportador sódio-glicose, o que que você está fazendo? Você está fazendo com que esse cotransportador não consiga reabsorver mais a glicose, né? Então, aí você vai ter o efeito da glicosúria. Essa é a fisiopatologia mais comum. Agora, existe uma outra possibilidade de glicosúria que não vai acontecer em quadro de hiperglicemia, que é quando você tem uma disfunção tubular renal. Ou seja, o túbulo proximal, né, o néfron, né, daquela pessoa não está mais funcional. E aí você não consegue mais reabsorver a glicose de qualquer forma. Ela está sendo liberada na cápsula de Bowman, mas ela não vai ser reabsorvida. Então você vai ter uma glicosúria importante também, né? Beleza. Outra possibilidade aqui de analito são as cetonas, né? Quais cetonas que a gente encontra normalmente na urina? A gente vai encontrar principalmente o ácido acetoacético, né? Mas você pode encontrar também a acetona e o 3-hidroxibutirato. Beleza. Quando que eu vou encontrar isso daqui? Diabetes descompensado, né? Cetoacidose diabética, né? Então, diabetes descompensado. Febre aguda, né? Então, quando a pessoa está em quadros de febre aguda, você vai encontrar, né? Você pode encontrar cetonas na urina. E também intoxicação com vômito e diarreia associados. Também vai gerar a presença de cetona na urina. Bom, bilirrubina, né? O que que a gente pode encontrar, então? Quando a gente encontra bilirrubina na urina, isso indica, isso sugere para a gente lesão hepatocelular, tá? Então, existe lá o metabolismo, né, da bilirrubina, né? A gente sabe, né, que existe uma conversão da bilirrubina conjugada em urobilinogênio no intestino para poder mandar esse urobilinogênio para o rim, né? E aí, quando chega lá o urobilinogênio no rim, ele vai ser liberado na urina, pode ser convertido a urobilina e alterar a coloração da urina para alaranjado, que nem a gente viu anteriormente, mas normalmente é o urobilinogênio que vai sair. Se você tiver uma lesão hepatocelular, a gente pode não ter é, esse processo acontecendo normalmente, né? E aí você pode ter a chegada de bilirrubina na urina, tá? E aí essa bilirrubina conjugada na urina vai fazer com que você tenha presença ali, né? Que ser, vai ser identificada pelo teste das fitas reagentes, né? Aqui a gente entra em dois muito importantes, né? O nitrito e a esterase. Nitrito e esterase são dois analitos ali indiretos, né? Como assim analitos indiretos? Significa que tanto o nitrito quanto a esterase, quando estão presentes, eles demonstram que existe outra coisa acontecendo na urina, né? O problema não é ter nitrito, o problema não é ter esterase. Se tem nitrito, se tem esterase, a gente tem um indicativo de outra coisa, né? Então, quando a gente vê nitrito presente ali, o que que vai acontecer? A gente está tendo presença de bactérias que vão converter nitrato em nitrito. Se você tem bactérias que convertem nitrato em nitrito, você vai observar o nitrito na urina e isso sugere para você infecção urinária, tá? Então, a presença de nitrito sugere infecção urinária. A presença de esterase sugere presença de leucócitos, que também, por si só, né, já vai indicar para a gente uma possibilidade ali de infecção urinária. Então, a associação dos dois é uma associação muito forte no sentido da infecção urinária
mas só o nitrito já seria suficiente, tá? Então, esses dois analíticos aqui são muito importantes, né? Dentro do teste das fitas reagentes. Bom, o exame microscópico, o que que a gente vai observar nesse exame? A gente vai observar as hemácias, né? É normal você encontrar de 0 a 2 células ali por campo, quando a gente está analisando a urina, né? E acima de 3 células já é anormal, já não é mais o que a gente esperava, né? Então, 3 hemácias por campo para cima, e você já está pensando num quadro patológico, né? Numa hematúria, né? A gente vai observar células, tá? E aí, essas células, quando estão presentes em excesso, né? A gente pode pensar em doença extra-renal, né? Doença do trato urinário inferior, doença renal, né? Reações tóxicas causadas por fármacos e também causas fisiológicas, né? Então, a gente vai observar a presença de células também, tá? Em alguns casos, a presença de células pode fazer com que tenha formação de cilindros, né? Principalmente se for um acometimento ali nefrótico, né? Um acometimento renal, né? Aí você está pensando que vai ter a formação de cilindros, né? E lembrando que cilindro é sempre patológico, né? Pensando nos cilindros mesmo, né? O que que a gente vai encontrar, então? A gente pode ter cilindros eritrocitários, né? Então, os cilindros de eritrócitos são cilindros formados por hemácias, então ele vai ter uma coloração avermelhada, você vai conseguir ver o formatinho da hemácia nele, né? E ele normalmente tem pelo menos uma borda dele bem definida, né? Não tá quebradiça, não tá nada, ela tá bem definidinha, bonitinha. É um cilindro fácil de identificar, né? O cilindro de leucócitos, né? Ele vai estar presente, por exemplo, né, em doenças do trato urinário inferior e também em doença renal, tá? Isso é muito comum relacionado a cilindros, está presente, né, nessas duas localidades, né? Normalmente, ele também vai ser muito fácil de identificar. Por quê? Porque você está vendo os leucócitos ali, são núcleos multilobulados, células um pouco maiores do que as hemácias, né? Tem uma coloração ali diferente, você consegue ver os grânulos, né, desses leucócitos. Então, assim, é uma característica muito boa, muito fácil de identificar também, né? O cilindro de células epiteliais, né? E aí essas células epiteliais são células muito grandes, né? E não tem nada a ver com leucócito, não tem nada a ver com hemácia. Dá para ver que são células, porque você vai observar o núcleo, né? Mas são células muito maiores, muito grandes. Então, é um cilindro bem robusto, muito grande, tá? Vai ser formado por células tubulares renais, né? Então, isso está indicando para mim doença renal, basicamente, né? O cilindro hialino, ele é formado por mucoproteína, tá? Então, aí você vai observar alguns grânulos ali, alguns grãozinhos de mucoproteína, mas lembrando, tem muco também, então não é só o grânulo, né? Para a gente diferenciar do granuloso. O cilindro granuloso, propriamente, que seria a degeneração celular ou agregado de proteínas, né? Ou seja, a célula morreu, ela teve uma degeneração, e aí fica aqueles gruminhos ali todos juntos formando um cilindro, tá? O cilindro sério seria um cilindro granuloso ressecado, tá? E aí, como que a gente sabe que ele está ressecado? As extremidades dele, né? Então, as extremidades do cilindro granuloso ficando quebradiças, mais ressecadas, você vê algumas faixas, assim, de fendas mesmo, né? De quebradiças ali no cilindro, aí você está sugerindo um cilindro sério, né? E o cilindro sebáceo, né? Que seriam, então, células tubulares renais, certo? Então, seria um cilindro epitelioide, né, com células epiteliais, mas, ao mesmo tempo, ele tem gordura, tá? Ele tem lipídio ali, você observa esses lipídios, ficam uns gruminhos amarelos ali próximos, né, às células epiteliais, então você observa que tem presença de lipídio, tá? Então, esse seria o cilindro sebáceo. Lembrando que cilindro nunca é uma característica normal, tá? O cilindro é patológico sempre, tá? Isso aí é o padrão, né? E aí, para finalizar, a gente vai falar, além, né, dos cilindros, a gente pode falar também dos cristais, né? E, diferentemente dos cilindros, os cristais podem ser normais, né? A gente pode encontrar cristal de forma normal, tá? Então, o que a gente vai observar aqui, olha, quando a gente tem uma urina ácida normal, ou seja, né? Porque a gente viu que o pH da urina fica entre 4,6 a 8, né? Se fica entre 4,6 a 8, existe uma faixa de normalidade dentro dos valores ácidos, né? Abaixo de 7 até o 4,6 a gente tem um nível normal de acidez para aquela urina, né? E aí, o que a gente vai encontrar nessa urina em termos de cristais, né? Lembrando que agora eu estou olhando o sedimento, estou falando do exame do microscópio, né? Então, eu vou observar ali ácido úrico, né? Eu posso observar o urato amorfo,
né? E também o oxalato de cálcio. Então, ácido úrico, urato amorfo e o oxalato de cálcio são é, cristais que são encontrados ali, né? Lembrando que o urato amorfo, ele é mais ou menos ali uma poeirinha mesmo, né? Você vai observar, ele é muito parecido com o fosfato amorfo e não tem muita forma de diferenciar. Na verdade, não dá para diferenciar eles olhando no microscópio, tá? Você vai diferenciar eles tentando neutralizar, né? Porque um está relacionado com base e outro está relacionado com ácido. Então, se você jogar uma base, por exemplo, é, em região de urato amorfo, ele vai desaparecer, né? Se você jogar um ácido aqui, olha, ele não vai desaparecer, ao passo que, se você jogar um ácido aqui, né, numa solução alcalina normal, o fosfato amorfo vai desaparecer. Então, aí você sabe por eliminação, né? Qual que é qual, né? Então, numa urina ácida normal, você vai encontrar ácido úrico, oxalato de cálcio e urato amorfo, né? Agora, se for um ácido anormal, uma urina muito ácida, abaixo de 4,6, aí eu já vou encontrar outros cristais, né? Eu vou encontrar o cristal de cistina, que seria cálcio e magnésio juntos, né? Cristal de tiosina, leucina e os cristais de sulfonamida, né? São os cristais ácidos anormais. Beleza. Urina alcalina. Urina alcalina normal, né? Existe a urina alcalina normal, mas é muito pouco comum a gente não ver cristal nesse caso. A gente vai ver cristal aqui, tá? Vou até apagar isso aqui. é, Urina alcalina normal, né? O que a gente vai observar? O triplo fosfato, né? Carbonato de cálcio e o fosfato amorfo, tá? Então, só para relembrar, na urina ácida normal, ácido úrico, oxalato de cálcio e urato amorfo. Na urina ácida anormal, eu vou encontrar tiosina, leucina, cristais de sulfonamida e cistina. E na urina alcalina normal, triplo fosfato, carbonato de cálcio e fosfato amônio, tá? Então, quando a gente faz a análise aí da urina, a gente vai fazer essa análise tanto no microscópio, quanto análise física, quanto análise química, né? Que foi o que a gente fez durante esse vídeo, tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí no vídeo para me ajudar, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!